Aqueles que chegaram agora, nós vamos ler Êxodo capítulo 2, do versículo 23 em diante. E nós estávamos conversando com algumas pessoas nessa semana e vimos que muitas estão olhando só para a crise do Brasil, olhando para os momentos difíceis e andando por outros caminhos. E a gente vê que muitos já perderam o foco da promessa, o foco da esperança. E pensando nisso, estava meditando justo nessa palavra, aonde fala que Deus se lembrou da promessa que Ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. E no momento onde o povo estava debaixo de uma escravidão, o povo já tinha sido massacrado pelo faraó, e o faraó atual não lembrava da história que José deixou. Ele olhou o povo se multiplicar, ele olhou o povo crescer, e ele teve medo daquele povo tomar conta de tudo. Então aquele rei, naquele momento, falou: eu vou escravizar esse povo. Eu vou escravizar esse povo porque eles estão em maior número. E como ele não se lembrava de José, ele passou a escravizar o povo escolhido. E durante muito tempo o povo foi escravizado, até que chegou um grande dia aonde o povo se reuniu para clamar por um libertador. E nessa noite nós vamos falar para aqueles que têm uma promessa. Então você que achou o versículo, feche os olhos. Nós vamos orar agora. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Senhor, nessa hora que o Senhor cresça e eu diminua. Meu Deus, que a palavra que será lançada hoje, ela venha cair numa boa terra e ela venha dar muitos frutos, aonde esses frutos vão se transformar nas boas novas do Senhor. E esse povo que veio aqui nessa noite, saia daqui alimentado pela palavra do Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai dizer no livro do Êxodo que o rei do Egito tinha falecido. E quando esse rei faleceu, o povo do Senhor deu um grande suspiro. E dentro desse momento, eles resolveram levantar um clamor a Deus por um libertador. Sendo que Deus já tinha preparado Moisés. Só que Moisés, por causa de uma atitude, retardou a promessa. Todos sabem que Moisés mata um egípcio em terra, tem que fugir, ficou muito tempo escondido. E nesse tempo o povo só sofrendo e procurando alguém, procurando um libertador, porque eles já não aguentavam mais aqueles tempos difíceis. E se tornou uma servidão muito grande, aonde o povo era massacrado todo dia. E muitos momentos eles questionavam: eu tenho a promessa e não estou usufruindo da promessa. Me foi feita uma promessa pelos meus pais, mas eu vivo debaixo da servidão, eu vivo debaixo desse jugo, eu aceitei essa proposta. Eu criei na promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, mas estamos aqui em uma escravidão, aonde tem um rei que nos castiga todo dia. E no meio daquela multidão, irmãos, levantou uma pessoa e lembrou da promessa. Levantou uma pessoa e falou: vamos orar, vamos levantar um clamor,
que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó vai nos ouvir, vai levantar um libertador para nos tirar dessa situação. Então o povo junta e para todo mundo em um mesmo local e levanta um clamor ao Senhor. Sendo que do outro lado, Deus já tinha preparado Moisés. Então, o que a gente entende aqui? A promessa não está perto, mas ela foi feita. Cabe a mim acreditar na promessa. E a Bíblia vai dizer no versículo 23 que aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Ou seja, naquele momento onde o rei morreu, Êxodo capítulo 2, versículo 23, o rei morreu, o povo escolhido, o povo que tinha uma promessa, suspirou de alívio, que até levantar um outro rei, eles iam ter um tempo de refrigério. E dentro desse tempo que eles tiveram, levantou alguém e falou: vamos levantar um clamor. E nesse momento, o povo começa a clamar ao Senhor, pedindo um libertador, pedindo alguém que viesse para libertar e para livrá-los daquela situação. E o texto continua: e o seu clamor subiu até a Deus por causa da sua servidão. Ou seja, o povo clamou tanto que aquela oração, aquela súplica chegou até a Deus. Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Vamos nos colocar dentro do contexto. Você tem a promessa, você é chamado, escolhido, mas está clamando ao Senhor? Está invocando o nome do Senhor? O Senhor está vendo a sua posição de humildade, clamando por essa libertação que você está precisando? Olha para a sua vida como escolhido. Olha para a sua vida como alguém que tem uma promessa. Será que você, nesse refrigério que você está tendo de um embate com o outro, de uma luta com a outra, de uma prova com a outra, seja uma prova doméstica, seja uma prova física, seja uma prova espiritual, nesse momento onde o seu inimigo está te dando um intervalo, você está clamando ou está murmurando? Mas você tem promessa. Quando o povo de Deus teve um momento de suspiro, alguém lembrou: é a hora de clamar, é a hora de invocar a Deus para levantar um libertador. E naquela hora o povo clamou tanto, botou tanto desempenho, tanta garra, tanta motivação naquela oração, que a Bíblia diz que a oração chegou até Deus. E naquele mesmo momento que a oração chegou, Deus se lembrou da promessa que Ele tinha feito. Vem para os nossos dias hoje, 2019, o seu clamor está parando Deus? O seu clamor está chamando a atenção de Deus para resolver o seu problema? Porque está tudo difícil, irmão. Os dias estão sendo maus para muita gente. É luta, é prova, é luta, é prova, é desgaste. Você acorda de manhã, só notícia negativa. Morreu alguém, alguém se suicidou, alguém foi assaltado, o governo está assim, o governo está assado. E nesse momento que você está tendo, você parou para clamar ao Senhor? Você parou para buscar pelo Senhor? Porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que naquele tempo,
Eles precisavam de uma referência, precisavam de um homem para lutar por eles. Hoje não, Jesus já veio. Você tem que buscar por Jesus. Você tem que buscar pelo Cristo, que nós aprendemos aqui. E nesse intervalozinho de tempo, de suspiro que você está tendo entre a sua luta, que cada um de nós temos um embate, naquele momento de refrigério, o que eu estou fazendo? É aí que mora o segredo. Você tem a promessa, você é escolhido, mas naquele momento seu de folga do problema, você sai da igreja. Você não lê a Bíblia, você não ora, você passeia, você tem tempo para tudo, menos para clamar ao Senhor por libertação pela sua casa, libertação pelos seus, libertação por você. Naquele momento de refrigério, aonde você tinha que estar invocando a presença do Senhor, você está fazendo tudo, menos buscando Ele. Aí quando a luta volta, você faz o quê? Quer orar, quer subir monte, quer jejuar, entra em campanha, entra em propósito, faz isso, aquilo, aí Deus ouve, Deus vai lá te dar um momento de refrigério, você vai e faz o quê? Se acomoda. Esse povo aqui, irmão, se você for um amante da Bíblia, um cara que gosta de ler a palavra, antes disso aqui, José já tinha feito a parte dele. José já tinha feito a parte dele. Mas o povo não estudava sobre a história de José, porque estavam tudo folgados, com fartura. Só que o faraó que veio não respeitou a aliança que José tinha. E o rei que entrou, o faraó que entrou, falou: esse povo está crescendo muito, esse povo está bem folgado, esse povo está bem tranquilo, vou botar eles na servidão, senão eles vão me destruir. Aí você pega e vê, quem entrou debaixo da prova? O próprio povo de Deus. Que no momento que eles tinham que estar vigiando, no momento que eles tinham que estar orando, no momento que eles tinham que estar em comunhão com o Senhor, eles folgaram. Aí multiplicaram na terra, começaram a crescer. Aí o faraó veio e falou: aí, esse povo aí vai ser um problema. É hora de eu dar uma apertadinha neles. E dentro dessa apertadinha, irmãos, poucos lembravam de Deus. Poucos buscavam o Senhor. Quando esse homem começou a governar, muitos abandonaram ao Senhor. E no meio disso tudo, levanta um povo agora clamando pelo Senhor. Mais uma vez, o povo teve que estar debaixo de um jugo. Mais uma vez, o povo escolhido, o povo que tinha uma promessa, estava debaixo de uma servidão, de um castigo. Porque quando nós estamos folgados, que não tem prova, a casa está boa, a conta está em dia, a saúde está boa, eu vou e folgo. Eu não tenho mais um tempo com o Senhor. Está tudo bem? Está tudo correndo bem. Eu vou buscar o Senhor para quê? Aí vem a prova. E a Bíblia vai dizer que esse povo estava debaixo de uma prova, tinha uma promessa, Moisés já era o escolhido, só que ele vai e mata o egípcio, ele foge para o deserto, e isso o povo está clamando, o povo está sofrendo, pedindo alguém para libertá-los. E Moisés está lá escondido, em Midian. Só que quando o rei morre, Moisés não sabia que o rei tinha morrido, e o povo começa a levantar um clamor pelo um homem.
para representá-los. E nessa hora que o povo começa a clamar, Deus vai e se lembra da promessa, trazendo para os nossos dias. Jesus já veio, te mostrou o caminho, te mostrou a direção. Jesus passou, pegou o seu pecado, o meu pecado, pegou a sua prova, a minha prova, cravou naquela cruz, pagou o preço. Mas nós só se lembramos de Jesus quando estamos na prova. Quando tem alguém dentro de casa dando dor de cabeça, quando a gente perde um ente querido, quando os negócios não vão bem, aí eu lembro de orar, eu lembro de pedir ajuda para alguém. E Jesus está dizendo, eu já paguei o preço, não precisa chamar um outro libertador, eu já vim e libertei. É só você clamar. Quando você clamar, o Senhor vai te dar a direção. Quando você clamar no seu quarto, fechando a porta, você não vai ter que se expor com o sacerdote mais, porque o sacerdote já veio, chamado Jesus Cristo, que morreu no seu lugar, morreu pelo seu pecado, e ele só está dizendo, clama a mim. E o texto continua dizendo, no versículo 24, e ouviu Deus o gemido, e se lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ou seja, naquele momento onde o povo estava clamando, onde eles estavam prostrados em terra, clamando ao Senhor, para que o Senhor levantasse alguém para libertá-los daquela escravidão, antes que um outro rei se levantasse e continuasse a escravizá-los. Deus vai e começa a trabalhar na vida de Moisés lá do outro lado. Tudo porque um povo resolveu clamar ao Senhor. Lembrou da promessa. Trazendo para os nossos dias, nós temos uma facilidade de esquecer o que Deus prometeu. Nós, em muitos momentos, esquecemos daquilo que Deus nos prometeu, porque não lemos a Bíblia, não lemos o manual. O manual está diante de você, mas você não lê, você não tem tempo para ler a palavra por causa da correria do dia. Mas quando o povo se lembrou e começou a clamar, Deus vai se lembrar da promessa. E nessa hora Deus vai e olha para Moisés. Deus olha para Moisés, um falho, um pecador, um fujão. E Deus levanta esse homem para conduzir o povo. Mas tudo aconteceu quando o povo clamou ao Senhor. Tudo começou quando o povo se dobrou e lembrou. Deus foi na vida de Abraão, Deus foi na vida de Isaque, Deus foi na vida de Jacó, então Ele vai ser na nossa também. Vamos clamar a Ele, e Ele vai levantar alguém. Porque nós temos promessa, nós somos escolhidos, nós somos a geração eleita. Então, se nós somos escolhidos, nós vamos clamar ao Senhor. E quando aquele povo se dobra, Deus vai e ouve o gemido. Aí Deus olha para aquele povo e diz, eu vou levantar alguém que vai guiar esse povo. Nos nossos dias, nós estávamos perdidos, e Deus mandou Jesus para vir para a terra. E Jesus Cristo veio, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, para que a promessa continuasse, e você não esquecesse que assim como Ele foi no passado, Ele é no presente, e Ele tem um futuro para você, mas você precisa, hora e outra, a sua mente precisa ativar, que você tem uma promessa, que você não está sozinho nesse mundo, Deus está no controle da sua vida, mas você às vezes esquece. E o texto continua. E atendeu Deus para os filhos de Israel
e conheceu-os. Aí você pega e vê, o povo parou. Vamos recapitular, o povo estava na escravidão, tudo bom. José fez a parte dele, deixou tudo redondinho para o povo estava muito bem. No meio do caminho levanta alguém para escravizar o povo. O povo que era liberto agora vira escravo. E dentro desse período de escravidão, alguém vai lá e fala assim: seu Carlinhos, nós precisamos clamar ao Senhor. Eu sei que o Senhor conhece ele. Aí seu Carlinhos vai e conhece outra pessoa. E os dois começam a multiplicar. E daqui a pouco tem um grupo de pessoas ajoelhado, clamando ao Senhor. Quando aquele povo vê que tem um grupo pequeno clamando ao Senhor pelo um libertador, a mente daquele povo é ativada. Nós vamos nos dobrar também, porque a gente não quer ser escravo mais. O que a gente aprende com isso? Sempre alguém vai ter que pagar o preço, irmão. Sempre alguém vai ter que pagar o preço. Sempre alguém dentro da sua casa vai estar orando. Enquanto muitos não querem nada, alguém vai estar orando dentro da sua casa. Aí quando alguém está orando, e a pessoa olha e vê você orando, e pergunta: você está orando por quê? Eu estava orando pelo seu irmão. Ah, então eu vou orar com você também, porque realmente ele está precisando. Daqui a pouco a casa toda está orando. Mas alguém teve que fazer isso. No Êxodo precisou levantar Moisés. Nos nossos dias foi Jesus. E hoje Jesus está contando com você para ser o primeiro a clamar ao Senhor. Para ser o primeiro a levantar um clamor dentro da sua casa. Hoje você não tem mais o sacerdote. Você tem livre acesso com ele. E ele quer ouvir a sua voz. Assim como uma multidão teve que se dobrar e invocar o Deus Todo-Poderoso, nesse tempo nós também, Deus quer ouvir a sua voz, seja no seu quarto, seja na sua sala, na cozinha, no banheiro, no quintal, no meio da rua, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, aonde você estiver, você pode levantar um clamor, que Ele vai te ouvir. Mas não espera tudo ficar ruim. Não espera a sua casa ficar debaixo de uma servidão. Não espere ficar doente para levantar um clamor ao Senhor. Não espere perder alguém para clamar ao Senhor. Faça da sua casa um altar. Não espere as provas bater na sua porta. Está tudo bem? Ore. Está tudo difícil? Ore. Nós temos que andar debaixo da oração, irmão. Porque os dias estão sendo difíceis. Cada dia está mais difícil do que o outro. Cada dia é uma prova mais do que a outra. Nós estamos no mês 4. Olha quantas pessoas já morreram. Olha quantas dificuldades nós estamos vendo. E cadê o povo que tem que estar clamando? Cadê o povo que tem que estar levantando um clamor ao Senhor? Não para Deus levantar mais um libertador, mas que Deus ouça a sua oração e que Ele faça a justiça. Porque operando Ele, quem vai impedir? Quantas pessoas estão num presídio agora e Deus está contando com o seu clamor para tirar aquela pessoa de lá de dentro? Quantos mendigos estão na rua que depende do seu clamor, que depende da sua oração? Quantos irmãos dentro da igreja que depende do seu clamor e da sua oração? Mas sabe o que você faz? Outra pessoa vai orar por ele. E Deus está contando com você. Essa geração toda, depois de José, precisou invocar a Deus para levantar um homem
dos nossos dias hoje, nós não clamamos ao Senhor. É hora de você criar o hábito de clamar ao Senhor dentro da sua casa. Fazer da sua casa um local de oração. Se ninguém quer orar, você vai lá e ore. Se ninguém quer clamar, você vai lá e clame ao Senhor, que o Senhor vai te ouvir e vai responder a sua oração. Você não precisa para Deus levante alguém para abençoar fulano, não. Deus vai levantar você. E você vai orar, e você vai ver aquela pessoa ser curada, aquela pessoa ser transformada, aquela pessoa liberta dos vícios, aquela pessoa que estava perdida, você vai ver ela te convidando para vir para a igreja, e você vai falar, eu achei que você estava morto, mas pela sua oração, Deus ouviu e trouxe livramento para aquela casa, mas você clamou. Agora, será que o Senhor escuta a sua voz? Ou os problemas estão te sufocando? Esse povo estava, irmão, debaixo de uma escravidão há muitos dias. Há muito tempo esse povo estava sendo escravo, um povo que tinha promessa, um povo que tinha chamado, mas estava debaixo de uma servidão de um homem que não respeitou uma aliança que tinha sido feita anteriormente. Deus fez promessa para você desde Abraão. A promessa continua para mim e para você, mas nós temos que ter tempo com o Senhor. Nós temos que ter tempo de relacionamento com Deus. Esses homens aqui do passado, irmão, não tinham o manual que nós temos. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o manual. Mas a gente só lê esse manual quando vem na igreja. Ou quando a coisa aperta demais, eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou para o Salmo. Deu ruim lá em casa, eu estou na prova, eu vou para o Salmo 23, eu vou para o Salmo 91. Aí quando Deus dá o livramento, eu nem coloco a mão no manual mais. José foi vendido, José foi chicoteado, José foi preso, José foi humilhado, passou por tudo aquilo, se reergueu, trouxe livramento para o povo. O povo ficou folgado na terra, multiplicando, comendo, bebendo, vendendo, casando. Aí levantou um rei e falou, eu vou escravizar esse povo. Traga para os nossos dias hoje. O Senhor está te dando liberdade, o Senhor está te dando livramentos, o Senhor está te dando condições, mas você só lembra dele quando você está no aperto. Você só lembra de clamar ao Senhor quando alguma coisa dá errado na sua vida. E pela misericórdia, Deus ainda te escuta. E nessa noite, se você estava parado no tempo, esquecendo que você tem uma promessa, esquecendo que a sua promessa não é ficar aqui nessa terra, esquecendo que tem uma promessa para mim e para você, que é uma vida eterna. Você só está aqui de passagem, mas você só vai ir até o final se você estiver lendo esse manual. Você só vai suportar esse mundo quando você estiver clamando ao Senhor. Não mais por um libertador, mas clamando ao Senhor por força, clamando ao Senhor por ajuda. Senhor, me ajuda a se manter firme. Senhor, eu pequei hoje, mas eu te peço perdão. E vai fugindo, vai se melhorando, vai se consertando e clamando ao Senhor, invocando o nome dEle. E Deus todo dia vai se levantar, vai reavivar em você a promessa que Ele fez a Abraão. Qual foi a promessa que Ele fez a Abraão? Você lembra? Você lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Que Deus fez a Isaac? Que Deus fez a Jacó? Você lembra da promessa que Jesus fez para você?
Jesus está trazendo à sua memória, irmão, que você tem um dono. Jesus está trazendo à sua memória hoje que você não é mais um nessa terra. Você tem um dono. Você foi comprado. Você foi escolhido. Mas você precisa clamar ao Senhor. Você precisa invocar a presença dEle. O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que eu quero. O povo achava isso. Hoje eu vou orar que Deus vai agir. O momento de Deus é diferente do meu e do seu. Mas nós precisamos estar clamando. Estar invocando o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa memória fresca. Todo dia lembrando, o Senhor me prometeu. O Senhor fez promessa. Assim como Ele foi lá com Abraão, com Isaac, assim como Ele foi com meus parentes, Ele vai ser comigo. Eu estou passando esse momento difícil agora, mas eu vou dar a volta por cima. Aí você vai para o seu quarto, fecha a porta, clama ao Senhor, busca. Aí o Senhor vem e traz a paz na sua casa. Aí o inimigo vem e se levanta de novo, botando mais uma prova para você. Aí você vai e levanta um clamor ao Senhor de novo. Só que nós estamos vendo uma massa de gente se entregando. Nós estamos vendo uma massa de gente que não lembra da promessa, porque não tem intimidade com a palavra. Esse povo aqui só lembrou da promessa que Deus fez, porque um pequeno grupo resolveu orar e pedir um libertador para o Senhor. E nessa noite o que a gente aprende? Eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Não vou esperar as coisas ficar boas. Eu não vou esperar ter um momento de suspiro. Eu vou invocar o Senhor. Com certeza que Ele vai mudar a minha vida. Ele vai mudar a minha história. Com certeza que Deus vai operar. O que você não pode fazer, irmão, Deus pode. A mudança que você está precisando na sua vida, essa virada de história, essa volta por cima que você está precisando e você não tem força para clamar. Hoje você tomou uma injeção de ânimo aqui, que tudo é possível quando você se dobrar para o Senhor e você vai invocar e Ele vai te ouvir, porque agora não vai ter mais um sacerdote para interceder por você. Você tem livre acesso, mas você tem livre acesso e está fazendo o que com isso? Esse livre acesso que você tem, o que você está fazendo com ele? Esse acesso que você tem direto com o Cristo, o que você está fazendo com ele? Ele manda você clamar, você murmura. Levantou uma situação na sua vida, em vez de você clamar por ele, você murmura. O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Não, clame ao Senhor, e Ele vai trazer a resposta para você. Trazendo para os nossos tempos, estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Só Jesus na nossa vida. E se é só Jesus na nossa vida, eu não invoco esse homem porque eu não chamo ele para perto de mim porque o texto é bem claro. Quando o povo clamou, o Senhor se dobrou. Quando o povo invocou, Deus ouviu na hora. Mas não ouviu no tempo que eles queriam. Porque eles queriam uma resposta rápida. Porque eles estavam debaixo de uma servidão. E eles acharam que se a gente não clamar agora, vai levantar um outro rei e vai continuar a gente nessa servidão. Só que Deus já estava preparando Moisés do outro lado. A sua promessa já está pronta, irmão. Deus só quer que você clame por ela. Aquilo que você precisa já está pronto. Mas Deus quer que você clame por isso. Deus quer que você ore por isso.
A paz que você precisa, esse mundo não pode te dar. Ela está pronta, mas você precisa clamar por ela. A paz que você tanto precisa já está pronta, só que não é aqui. Você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa clamar por Ele. Você precisa se prostrar diante dEle e lembrar de todas as promessas que Ele te fez. Todas as promessas que Deus te fez estão no tempo dEle, não no seu tempo. Às vezes você acha que está demorando. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você pega ali Eclesiastes, vem dizendo, há tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo disso. Mas tudo que você quer no seu tempo, dá errado. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Mas você precisa levantar um clamor ao Senhor. Você precisa invocar o nome do Senhor. O livro de Êxodo está dizendo que quando o povo clamou, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a oração daquele povo. E atendou Deus para os filhos de Israel. E conheceu-os Deus. Agora, para a gente terminar, Lucas 1, só para você ter uma noção que a promessa vem até os nossos dias. Lucas capítulo 1, para a gente encerrar. Lucas no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 70. Você vê que o interessante é que Lucas, um médico, vai e escreve lembrando da promessa. Lucas capítulo 1, versículo 70. E diz assim: como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Ou seja, Lucas ativa a memória no Novo Testamento de uma promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Falou por vários profetas. E o livramento veio até os nossos dias. E o texto continua assim: e para manifestar a misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto. Ou seja, quando o povo clamou, Deus se lembrou do concerto que fez a Abraão. E no Novo Testamento, Lucas vem e traz a memória que as promessas continuam até hoje. As promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, elas continuam válidas até hoje, mas você precisa crer. Você precisa crer e tomar posse. E o texto continua, no 73, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, serviremos sem temor. Olha só que grande livramento. O Senhor está reativando a sua memória. O que o Senhor está fazendo conosco hoje? Abril de 2019. Lembrando que você tem uma promessa. Que a mesma promessa que foi no Antigo Testamento, ela foi no Novo Testamento, e ela está sendo hoje para a sua vida, se você crer, se você tomar posse, e a partir de hoje, o Senhor não está te deixando mais debaixo de uma servidão, Ele trouxe um livramento para você. Por isso que o texto diz, vamos trocar o jugo. Jesus diz, vamos trocar?
porque o meu fardo é leve, o seu é pesado. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está mostrando aqui que as promessas continuam para nossas vidas, mas eu preciso tomar posse. Eu, como pessoa, preciso crer que as minhas promessas estão no tempo de Deus e elas já estão prontas. Eu só preciso clamar. E o texto continua: e em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Ou seja, essa promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, e veio pelos profetas todos, aí chegou em Jesus, e agora chegou até você, mas você tem que buscar todo dia. Você tem que estar se santificando todo dia. Não que você vai se tornar perfeito. Você vai continuar pecando, mas se santificando. Senhor, eu errei, mas não quero errar mais, porque eu quero a sua promessa. Eu estou inserido na sua promessa. Mas isso só é possível, irmão, se você crer e se você tomar posse. Então, nessa noite, saia daqui entendendo que as promessas do Senhor, essas promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento para Abraão, ela se estende até você hoje, mas você precisa tomar posse, e a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, irmão, a sua promessa é atual. Se você crê, a sua promessa está sendo reacendida hoje. Se você creu, Deus está operando na sua vida agora, e a sua promessa e o seu milagre vai chegar, porque Deus não é homem para mentir, e a promessa que foi feita a Abraão, ela se estende até você hoje, no século 21. Então, se você toma posse nessa noite, feche os seus olhos. Feche os seus olhos um instante. Deus conhece o melhor tempo para agir na sua vida, irmão. E você só precisa se lembrar disso quando tudo estiver difícil. Quando tudo estiver difícil na sua casa, na sua empresa, lembre do livramento que o Senhor já te deu até hoje. Lembre de quantas promessas o Senhor fez. Lembre de quantas dificuldades Ele já te tirou. Lembra daqueles momentos difíceis que você passou e você achou que não tinha jeito, mas você naquela hora se lembrou da promessa do Senhor. Lembrou da promessa que Deus te fez. Lembrou daquela promessa, e naquela hora que você lembrou da promessa, você invocou o nome do Senhor. E na hora que você invocou no seu quarto, estava tudo difícil. E quando você se dobrou de joelhos e clamou ao Senhor, veio uma paz sobre a sua vida. E dentro dessa paz você teve a direção para fazer a coisa certa. Dentro dessa paz que veio sobre você, você começou a ativar as promessas que Deus tinha te feito. E na hora que você estava clamando por essa situação, Deus parou e olhou para você. Então clame ao Senhor na sua cadeira agora. Veja o que está difícil na sua vida. Veja esse momento difícil que se apresentou para você. Tudo estava indo muito bem. Você estava muito bem. Até tudo ficar complicado. Porque esse povo estava muito bem no início. Mas de repente levantou um rei e começou a escravizar um povo que estava liberto. E no meio da prova eles clamaram ao Senhor.
Eles invocaram ao Todo-Poderoso. E nessa hora não é diferente. Esse momento difícil que você está atravessando, invoque o nome do Senhor. Você tem promessas. Você só tem que clamar ao Senhor. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Você só tem que clamar ao Senhor. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Leia esse manual. Leia, mas com fé, crendo que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação da sua vida. E lembre que você não precisa mais pedir um libertador. O libertador já veio e se chama Jesus Cristo. Ele só quer que você creia. Creia e tome posse. E lembre da promessa que Ele te fez. Que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor.